Uma série falando sobre a igreja, o corpo de Cristo. E hoje nós vamos então falar pela segunda vez. Eu quero que os irmãos abram as vossas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 4. Carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, nós vamos ler do 13 ao 16. Efésios 4, 13 a 16. São 4 versículos. Isso aí, vamos ler a palavra de Deus. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos mais uma vez e te bendizemos, te damos graças de poder elevar as nossas vozes e pensamentos até a sua presença. Te glorificamos porque estamos aqui na casa do Senhor e sabemos que o Senhor está aqui conosco nesta noite. Pedimos, ó Pai, que o Espírito do Senhor nos ajude, orientando o nosso coração, nosso pensamento, para que recebamos a sua palavra. Que o teu nome venha a ser glorificado nesta palavra, que possamos compreender a sua doutrina, as verdades das Escrituras, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu reino cresça, para que o teu nome possa ser exaltado e a sua igreja cresça em amor, em graça, em piedade, em comunhão verdadeira com o Senhor. Nós pedimos a sua ajuda, esteja conosco, nos abençoando mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. A unidade do corpo de Cristo. A carta aos Efésios, ela tem muitas coisas acerca da igreja. Paulo, quando escreveu aos Efésios, ele fala muito sobre a igreja. E existe muitas metáforas acerca da igreja. Ele vê a igreja como edifício, Paulo vê a igreja como uma lavoura, Paulo vê a igreja como um corpo, né? Muitas metáforas que o Espírito Santo usou o apóstolo Paulo para mostrar a unidade da igreja. E nós vemos que a unidade da igreja, ou a unidade do corpo de Cristo, irmãos, ela se dá, ela cresce, ou ela se dá à medida da estatura da plenitude de Cristo. Quanto mais se conhece Cristo, se tem um entendimento de Cristo, mais há unidade no corpo. E é quando os cristãos juntos também experimentam essa unidade espiritual. Toda a igreja juntas, e a igreja em conjunto, ela está vivendo um mundo espiritual, uma vida espiritual. Isso ajuda na unidade do corpo de Cristo, porque esta é a vontade de Deus também. Porque a vontade de Cristo é que a sua igreja cresça em harmonia, ela cresça não só em unidade, mas também unidade de propósito, porque é o nome de Cristo que tem que ser glorificado. E quando a igreja sua tem essa unidade, tem esse crescimento, Cristo é exaltado. O mundo vê Cristo na igreja por causa dessa unidade. Tanto que quando Jesus ele faz essa oração, lá em São João, capítulo 17, ele fala que nós sejamos um em ti, ó Pai, como eles estejam em nós, como nós estejamos neles.
Ou seja, a unidade do Pai, Filho e Espírito Santo com a unidade também da igreja. Então essa é a oração de Jesus, essa é a vontade de Jesus. Que a sua igreja, que o seu corpo esteja em unidade. Não só a unidade de estarmos juntos, mas a unidade de propósito. Por isso que a Bíblia fala, uma só fé, um só amor, um só pensamento, um só coração, um só batismo, um só espírito, um só. Porque imagina se for mais de um pensamento. Não vai haver unidade. Não vai haver unidade em comum e não vai haver unidade de propósito. Impossível de haver essa unidade. Então, aqui fala que, havendo essa reciprocidade em amor, que o texto pede isso, né? Certamente também haverá o crescimento, porque, acima de tudo, o amor, ele vai estar acima disso tudo. O corpo, então, deve amar e honrar uns aos outros, servir e sujeitar-se uns aos outros. Essa aí não tem nem como fugir disso. Suportar, perdoar, instruir, aconselhar, confessando pecados em oração, para que possa manter essa unidade da igreja. Ou seja, admoestar uns aos outros, ser hospitaleiro, consolar, edificar, levando as cargas uns dos outros, lavando os pés uns dos outros. Tudo isso, irmãos, leva à unidade da igreja, estes princípios. Assim a gente deixa o orgulho de lado, a gente pede graça ao Espírito de Cristo, para que sejamos cooperadores do seu corpo, para que haja unidade. Então, a graça de Cristo em nós, com essa graça que o Espírito dá em nós vamos cooperar no reino de Deus, para que haja unidade no corpo de Cristo, porque esta é a vontade de Deus. Vemos, irmãos, quando há crescimento na unidade. Como que vai haver esse crescimento na unidade? Primeiro, a estabilidade espiritual à semelhança de Cristo. Essa estabilidade espiritual, ela tem que estar de acordo com a pessoa de Cristo. Por isso que ele fala aqui no versículo 13 e versículo 14. Vejam bem, ele diz o seguinte, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Aqui está, a estabilidade esse crescimento da unidade, ela vai se dar pela estabilidade espiritual, do conhecimento, à semelhança de Cristo, ou seja, todo o corpo ele está semelhante à pessoa de Cristo. Então, uma das evidências do crescimento espiritual dos cristãos é quando esses crentes, irmãos, se alimentam da palavra de Deus. Esta é a evidência. Quando o crente ou o corpo ele para de se alimentar da palavra, ele não tem mais prazer em ouvir a palavra, ele não tem mais prazer em aprender sobre a palavra, não haverá unidade no corpo. Vai haver grandes divisões e grandes problemas no corpo de Cristo. Porque a palavra de Deus, ela precisa reinar no corpo de Cristo. Ela precisa estar operando no corpo de Cristo. E se o corpo de Cristo somos nós, e nós não mais temos o prazer na palavra, não só de ouvi-la, mas principalmente em praticá-la, em obedecê-la, e não só em questão de obedecê-la ou ouvi-la aqui na casa de Deus, mas principalmente também nos nossos momentos devocionais, nós estamos com a nossa mente voltada para a palavra de Deus. Isso vai ocorrer uma unidade no corpo de Cristo. Vai haver um só pensamento, uma só fé, um só espírito, uma só vontade, uma só forma de adorar a Deus. A igreja vai ter uma característica à semelhança de Cristo. A Bíblia fala dessa forma. Então o alimento da palavra é o caminho de se chegar à semelhança de Cristo. Ninguém consegue, irmãos, se achegar à semelhança de Cristo se não for pela palavra de Deus. É um engano. Pode ter eventos, pode ter festa, pode ter 4, 5 dias, uma semana, a banda tocar maravilhosos, os melhores cantores, os melhores músicos, os pregadores que as pessoas quiserem achar, grandes convenções.
Pode haver tudo isso, mas se essa igreja não ama a palavra, não obedece a palavra, não tem prazer de se alimentar da palavra, será uma igreja fraca. Será uma igreja que não haverá unidade por causa dos pensamentos que divagam. Um pensa uma coisa, a mente está voltada para outra coisa, porque a palavra de Deus, ela junta a nossa mentalidade. Nós temos um aspecto, um só pensamento, um só entendimento. Nós precisamos adorar a Deus. O Espírito junta com a palavra na nossa mente e fala para nós, nós precisamos adorar a Deus. E isso forma a unidade no corpo de Cristo, porque estamos chegando à semelhança de Cristo, acraseado. Então, ele já fala aqui logo no texto, e eu coloquei aqui, que um cristão maduro, irmãos, ele não segue as novidades gospel que surgem a cada dia. Então, o crente, quando ele se alimenta da palavra, ele está amadurecido. E quando ele está amadurecido, ele não fica buscando as coisas na internet, movimento gospel dali, movimento gospel daqui, ouvindo qualquer coisa, aí traz problemas para dentro da igreja. Eu fico feliz porque os irmãos postam as coisas no nosso grupo, mas tudo que edificam, tudo coisas que eleva para Cristo, que seja uma palavra que eleva para Deus, para a glória de Deus, não é para a nossa glória, não é para a gente mostrar que a gente está tendo conhecimento, não, mas é um edificando o outro. Então, o crente maduro, ele não fica seguindo novidade, porque, irmãos, o que tem de novidade nos dias de hoje, que nós estamos vivendo, para enganar os crentes, para enganar a igreja, é tanta informação, irmãos, porque a maioria dos crentes nos dias de hoje, ele só come o que bota na boca deles, é igual bebê, é dando papinha, ele não consegue se alimentar, ele não consegue fazer uma pesquisa, ele não consegue pesquisar um assunto que ele tem interesse em aprender, precisa dar papinha na boca dele, ensinar na boca dele. E isso é perigoso, porque se ele não estiver com o coração realmente voltado para as Escrituras, ele vai buscar qualquer coisa lá. Está vendo? Fala aqui, né? Meu pastor fala uma coisa lá, o evangelista lá na escola dominical fala outra coisa, aí fica aquela mente confusa. Então a mente precisa estar voltada para a palavra com devocional, com humildade, com simplicidade, com piedade, pedindo a Deus graça para que a palavra possa ter prazer, irmãos, na palavra de Deus, ter prazer de ler a Bíblia, prazer de comer a Bíblia, de ouvir a palavra de Deus. Por quê, irmãos? Porque esses falsos profetas, esses charlatões, eles não têm alimento sadio. É o que vocês podem observar. É a campanha da prosperidade, é que você vai ter uma grande revelação. Hoje vem para a nossa igreja porque nós teremos uma grande palavra ao seu coração, né? Eu tenho uma grande palavra para a sua vida. Será que tem mesmo? Está igual o outro que pediu a oportunidade na igreja e não deu. Poxa, pastor, você não deixou, pastor, o Espírito Santo me usar? Minha filha, lógico que o Espírito Santo usou o tempo todo aqui na palavra, falou, você que não quis ouvir o que o Espírito Santo quis dizer. Então, o que tem de charlatão, mas as pessoas estão, porque, irmãos, não está fácil, está muito difícil, e a tendência é deteriorar mais ainda, a vida espiritual, a tendência é deteriorar. A nossa igreja é pequena, eu fico feliz, irmãos, porque nós temos a possibilidade, a condições de mostrar um foco da Bíblia, de quem é Cristo, de quem é Deus, mostrar dentro das Escrituras, todos os irmãos que pregam, a gente que fala aqui nas quartas, nos domingos os irmãos pregando, na escola dominical, pode observar que os nossos ensinos, a pregação aqui da nossa igreja, pode ver que é tudo com um só pensamento. O que eu falo é o que o Sérgio fala, é o que o Abner fala, é o que o Vinícius fala. Observe que nós temos uma linha na nossa igreja. Isso traz unidade na nossa igreja. Não está trazendo crescimento? Sim, mas esse crescimento, ou ele vem da parte de Deus, porque se vier da parte do homem, pode ter certeza que é furada. Então nós temos que ter cuidado hoje em dia, para que essa unidade ela não seja desfeita no nosso meio. Nós temos que ter o entendimento correto e entender realmente o que Deus quer falar conosco, o que a palavra diz, de que ficar ouvindo essas revelações, essas visões, essas mensagens que enchem o ego. Porque, irmão, se a palavra não te faz feliz, se Cristo não está sendo suficiente para você, nada mais será suficiente. Se a felicidade que você tem, se a alegria que você tem, essa alegria necessariamente ela precisa de algo exterior para que você seja feliz, Cristo não é suficiente na sua vida. É fácil, porque se olhe bem uma coisa,
Os homens de Deus, muitos profetas de Deus, irmãos, eles foram para lugares difíceis, de grandes provações, e lá eles estavam felizes com Cristo, estavam felizes com Deus. Jeremias, Isaías, os homens de Deus no passado, que sofreram por amor à palavra de Deus, que ficaram em masmorras, ficaram em lugares difíceis. Paulo ficou preso, quando escreveu essas cartas, estavam presos em prisão, mas ele estava vazio, ele estava sozinho? Não, estava com Cristo, Cristo estava ali alimentando. Daniel na cova dos leões, Deus não estava lá com eles. Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus não estava lá com eles. Então nós precisamos entender, porque se eu dependo de algo exterior, isso é perigoso para a minha vida. Então o objetivo desses charlatões, irmãos, é fazer o quê? É levar cativamente, para arrecadar dinheiro, glória. Você pode ver que eles andam nos melhores carros, nas melhores roupas, roupas de grife, roupas de marca, viajam, né? Tudo isso está relacionado, esse tipo de igreja é uma nhaca dentro dessas igrejas, vocês podem ter certeza, irmãos. Quando não descobre adultério, fornicação, roubo, um monte de problemas, sabe? Crentes envolvidos com grandes falcatruas, porque a visão é de se aparecer ego exaltado. Sempre gosto de falar do ego da pessoa, né? Então isso é perigoso. Mas um cristão de mente sadia, maduro, reconhece perfeitamente as falsas doutrinas e se afasta delas. Epa, isso aqui eu não posso, porque ele é maduro, ele amadureceu, ele está chegando a varão da estatura de Cristo, a semelhança de Cristo. Ele não recebe qualquer palavra, porque Deus nos deu o seu Espírito, para quê? Para nos ajudar a crescer em uma compreensão completa de quem Ele é. O Espírito Santo, que quando Jesus falou, eu vou para o Pai, e ele vai vir até a vós, se eu não for, ele não poderá descer, porque esse Espírito que está conosco, ele nos ajuda a compreender o que é falso e o que é certo. O Espírito nos leva à verdadeira adoração e louvor a Deus, e nos ensina o que é realmente a adorar a Deus. Por isso que o Espírito Santo está aqui, para nos ajudar. E é Ele, irmãos, quem deu pastores, Ele quem deu mestres, é Ele que deu os líderes das igrejas, para que estes pudessem coordenar a igreja, ordenar a igreja, exortar a igreja, abençoar a igreja. Ele falou isso aqui no versículo 11, leia o versículo 11, olha, e Ele mesmo, quem? Jesus, versículo 11, e Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, ou pastores doutores, ou pastores mestres, ou pastores doutores. Observe que Jesus tem os mestres, tem os líderes da igreja, para que possa ordenar a igreja, orientar a igreja ao caminho correto, para que haja unidade no corpo de Cristo. Esta é a função desses líderes. Esses líderes precisam ter essa visão, precisam ser humildes, precisam ser simples, precisam se dedicar realmente a amar a igreja, amar os irmãos, amar o trabalho. Esses líderes precisam ser colocados por Deus, porque se não forem colocados por Deus, certamente essas igrejas terão grandes problemas. Assim como o crescimento físico, irmãos, evidencia mostrando algumas características de maturidade. Por exemplo, quando uma criança ela está desenvolvendo, ela começa a crescer, e quando ela vai crescendo, vai se tornando um adolescente, você vê, ela está ficando madura, essa criança. Ele era um bebezinho, se tornou uma criança um pouquinho maior, se tornou depois um adolescente, e você percebe, então, é uma evidência que ela está se amadurecendo, ela está crescendo, ela está desenvolvendo, né? Até se tornar jovem, até se tornar um adulto. Então, a nossa unidade como corpo de Cristo evidencia o nosso crescimento espiritual. Como que a igreja, como que o corpo de Cristo está unido? É pelo crescimento espiritual, não é pelo dinheiro que essa igreja tem, irmãos, não é pela riqueza que essa igreja tem, é pelo crescimento espiritual. Está valendo a pena reunir numa igreja em que você cresça espiritualmente? Em que você é exortada, você é chamado a atenção, e você é repreendida na palavra, porque não palavras jogadas diretamente, mas o que o texto está falando, que é isso que vai fazer nós crescermos espiritualmente, desenvolver a nossa fé. Nossa, o pastor está brabo hoje, né? Nossa, o irmão lá, eles ficam impressionados com o que eles falam, sendo que os textos nos repreendem o tempo todo.
nos exorta o tempo todo. Então nós temos que estar alegre para que possa evidenciar o crescimento espiritual. Temos o prazer de estar na igreja e entender que a gente possa crescer espiritualmente. Paulo disse o seguinte, isso tudo tem que ocorrer até que todos alcancem a unidade da fé. Ele fala isso no versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé. Ele não se exclui. Até, irmãos, aqui marca um término. Marca um término. Até quando? Até quando? Marca um lugar, marca um tempo, há um lugar. Olha, até que todo, esse até está falando de um tempo, está falando de um lugar, né? E Paulo inclui esse mesmo, ele dizendo, todos nós, ou seja, todos os membros do corpo de Cristo, são indivíduos em si, é todo o corpo, nós, até que cheguemos a plenitude de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus. Essa unidade do corpo de Cristo, ela precisa levar nós ao conhecimento do Filho de Deus. Nossa, eu passei por um caminho, cheguei ao ápice que agora conheci Cristo. Até o conhecimento de Cristo. E esse conhecimento de Cristo, enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos conhecendo, até que Jesus volta para nos buscar, para estarmos com Ele, e aí chega na plenitude, aí nós chegamos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. É por isso que precisa das pregações, é por isso que precisa dos ensinos corretos para levar o povo realmente a Deus e não a si, e não ao pastor. Então Paulo fala, todos nós, todos os membros do corpo de Cristo, não indivíduos em si, não separar ninguém, mas todo o corpo, porque no corpo de Cristo ninguém é maior, ninguém é melhor, todos somos iguais, no sentido de valor para Deus. Porque os membros de um corpo são diferentes, lógico, né? Principalmente os dedos da mão, que você repare. Mas as funções dele que são importantes, que ajuda nessa cooperação do corpo, os nossos dedos, a nossa mão, falando aqui como referência. Assim nós no corpo de Cristo também. Então, o crescimento ele não pode ocorrer isoladamente. Há igrejas, irmãos, que só o pastor que é o bambambam, ele é o espiritual, ele que é o ou quando não é, tem alguém lá, que aquela irmã é espiritual, aquele irmão é que comanda. Já reparou? É quando ele chega, as coisas mudam tudo na igreja. Isso não existe. Isso não existe. No corpo de Cristo isso não existe, não pode existir. Lembra o que estava acontecendo lá em Corinto? Uns falavam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Cefas. Tinha até aqueles que se diziam que era de Cristo. Não, eu sou de Cristo, sou melhor do que eles ainda. Né? Tinha uns que não queriam ser nem de Paulo. Não, vocês é de Paulo, eu sou de Cefas e de Apolo. Eu sou de Cristo, aqui a gente não obedece nada a ninguém. Eu sou de Cristo. Vocês são de Cefas e de Paulo e Apolo, mas eu sou de Cristo. Tinha então as divisões dentro da igreja. E a igreja que batismo com o Espírito Santo, língua estranha, dons espirituais, tinham todos os dons na igreja de Corinto, mas uma igreja dividida, não havia unidade de propósito na igreja de Corinto. Horas, que coisa interessante, né? Por ser uma igreja com todos os dons, era para ver, dá a impressão que era para ver. Já reparou, irmãos, que dons não significa nada nesse sentido? Porque já reparou, irmãos, que muitas pessoas, e principalmente esses profetas, entre aspas, eles gostam de imitar a Cristo, mas o que é que eles gostam de imitar a Cristo? Nas curas, eles gostam de imitar a Cristo nos milagres, porque isso traz mais pessoas, mas o que nós temos que imitar a Cristo, segundo as Escrituras, é no caráter de Jesus. E o homem ser cheio do Espírito Santo, ele ter o caráter de Cristo, ele é ser cheio do Espírito Santo também. Isso é ser cheio do Espírito Santo. E nós temos que ter o caráter de Cristo. Então, a ideia do verbo aqui alcançar, irmãos,
é chegar, né? Cheguemos, ou seja, alcancemos, cheguemos, é chegar a um destino, a uma jornada. Nós estamos numa jornada, numa caminhada, vamos continuar lutando. Você conheceu Cristo hoje, amanhã mais um pouco, depois da manhã mais um pouco, esforça, vamos conhecendo a Cristo cada vez mais, até que cheguemos à unidade da plenitude do Filho de Deus. Essa unidade em crescimento, ela é alcançada quando o corpo de verdade é doutrinado em uma só fé. Quando o corpo é doutrinado em um só amor, em um só espírito, não há divisão. Como eu disse aqui antes, o que os irmãos pregam, o que nós pregamos, nós estamos todos com o mesmo entendimento. Cristo, pronto. Nós não vamos pregar aqui homem nenhum, pregar Cristo e este crucificado. Paulo ordenou que nós pregássemos assim. Então o objetivo precisa ser o quê? Prático. Porque se o corpo estiver dividido, certamente está havendo distorção da proposta da Bíblia, né? O que a Bíblia propôs, o que a Bíblia propôs. Se eu for alguma coisa diferente, nós vamos fugir daquilo que a Bíblia propôs. O pastor rei, um pastor americano, rei Stedman, ele explicou o seguinte, as palavras dele: a unidade da fé é a compreensão compartilhada na igreja das grandes verdades reveladas nas Escrituras. Embora as Escrituras sejam imutáveis, nova luz emana continuamente delas através de profetas e mestres individuais que recebem do Espírito Santo. Mas então eles devem ser amplamente compartilhados, o que foi recebido do Espírito Santo, né, no corpo, ou nenhuma nova verdade será dada. Os cristãos crescem quando se esforçam para compreender as Escrituras com a ajuda dos mestres e pastores que se colocam à sua disposição dentro do corpo de Cristo. Nenhum crescimento em direção à totalidade e perfeição pode ocorrer sem esse aumento na unidade na fé, através da compreensão da doutrina cristã. Veja que há uma cooperação. Veja que há uma sincronia dos líderes que foi colocado, né? Um só entendimento e uma só fé, para que haja então esse crescimento. E a unidade também deve estar relacionada ao conhecimento do Filho de Deus. Isso aí, né, não tem como. Esta não é uma referência ao conhecimento de Cristo, pelo qual fomos salvos pela primeira vez, mas refere-se a um conhecimento mais profundo, mais íntimo e mais experiencial. Olha, aceitei Jesus hoje. Não, você precisa ter mais profundidade, mais íntimo, mais experiência com Deus, mais entendimento de quem é Jesus, cada vez estar mais perto de Jesus, mais profundidade com Jesus, para que haja unidade no corpo de Cristo. Isso se refere a um encontro crescente com o próprio Senhor Jesus. Ah, já tenho Jesus. Não, irmãos, por que muitos se desviam, meu Deus? Por que muitos largam a igreja? Porque eles acham que a igreja é um paraíso. Olha, estou dentro de um paraíso, cercado aqui agora em volta de mim, uma muralha, e pronto, eu estou salvo. Não existe isso, irmãos. Por isso que ficam fracos, se desviam, porque não têm o entendimento correto das Escrituras. E se relaxam, e se esquecem, e se esfriam. Aí viram o quê? Crentes carnais. Crentes que só pensam nas coisas da terra. Então é necessário que conheça realmente Jesus, com profundidade, com mais íntimo, né, mais intimidade, experiências com Jesus. Jesus fala com ele, ele fala com Jesus. Isso é um encontro crescente com Jesus. Crescer no conhecimento mais profundo do Filho de Deus é um processo que dura a vida toda. Nós nunca vamos conseguir chegar ao conhecimento completo enquanto estivermos nesse corpo, nesta vida. É a vida toda, até chegarmos diante do Senhor, face a face, estar com Ele. O propósito desse conhecimento é amadurecer o corpo e fazê-lo completo. Eu preciso me preocupar com isso, você precisa se preocupar com isso, cada um fazendo a sua parte para que haja uma unidade. Totalmente desenvolvido, plenamente crescido, levado ao seu fim. Em bom estado de funcionamento, maduro. O texto está dizendo, a homem perfeito. Essa palavra maduro significa homem perfeito, do grego teleos, que significa um homem sólido, né?
ou seja, um estado consumado, inclui a ideia de ser inteiro, de estar estruturado realmente na pessoa de Jesus. Pode vir a tempestade que for, pode vir os problemas que for, vai arrastando, mas não larga Jesus. Está firme com Jesus. A pessoa está inteira, está completa. Isso, todo o corpo sendo assim, faz uma igreja ser bem estruturada. Então, teleios não implica um conhecimento completo, mas certa maturidade de espiritualidade da fé. A fé precisa ser madura, irmãos. Para que haja essa unidade, a fé precisa ser madura, amadurecida, desenvolvida. E fé, irmãos, na hora que as coisas estão boas, é a fé mais maravilhosa que existe, é essa. Porque a fé é como eu vi um holograma, em que a mãozinha levantava a mão no alto, não tinha degrau nenhum, mas de repente aparecia o degrau. O próximo degrau não tinha, ele levantava a mão, aparecia o segundo degrau. E assim nós vamos vivendo de fé em fé. Nós não sabemos quais são os próximos degraus que nós vamos levantar as mãos. Então é fé, uma fé viva. As pessoas perderam fé. Jesus não disse, por se multiplicar o amor, porventura acharia fé na terra? Nos últimos tempos, as pessoas perderam fé em Jesus, fé na palavra. Então, esse amadurecimento precisa de ser na fé, uma fé espiritual, desenvolvida por essa unidade. É o resultado da maturidade. Para que serve? Para que o cristão vai ser maduro, irmãos? Para deixar de ser criança. Amadureceu na fé, desenvolveu, veja o versículo 14, para que não sejamos mais, o quê? Meninos inconstantes. Vejam bem, irmãos, o texto é muito claro. Por que você vai chegar à perfeição de Cristo? Para que você não seja mais meninos inconstantes, crianças, levados em roda por todo vento de ensino ou doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Deixou de ser menino, amadureceu na fé, esse é o resultado da maturidade. Ficou maduro, deixou de ser criança, acabou, não é mais criança. Os crentes imaturos, irmãos, são comparados a crianças. Por que tem crente que você tem, tadinho do irmãozinho, se faltar, tem que dar um carinho com ele, tem que dar papinha na boca dele, tem que ter um jeitinho de falar com ele, porque se você não tiver um jeito para falar com ele, ele morre. Ele é imaturo, um bebezinho, ele é uma criança. Imatura, indecisa, espiritualmente instável, facilmente enganada em assuntos espirituais, desviam facilmente da verdade porque são meninos inconstantes. O que é inconstantes? Um dia está aqui, outro dia está lá, outro dia está lá embaixo, desanimado, inconstante, não está firme, não consegue se firmar. Quem ainda está neste estágio precisa ser alimentado com muito cuidado. Veja o que diz o escritor aos Hebreus: depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Por que crente fica o tempo todo aprendendo o que é batismo nas águas? E o que é batismo nas águas? O que é Santa Ceia? Tem crente que fica a vida inteira, 5, 6, 10 anos, não sabe o que é um batismo nas águas, não sabe o que é Santa Ceia, não sabe qual é o serviço da diaconia da igreja. Tem tantos anos de crente, não sabe quem é Jesus como deveria saber, porque é meninos. Em vez disso, ele precisa de alimento sólido. Vocês ainda precisam de leite. Vejam bem, depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições ou os rudimentos dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, mocotó, carne assada, vocês ainda precisam de leite. Quem é que precisa de leite? Criança. Quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Por isso que precisa se alimentar de leite. Então tem cristão, irmãos, que você vai ficar a vida inteira dando leite para ele, boquinha, papinha na boca dele, passa 5, 6, 10 anos. Não, irmãos, tem quantos anos de crente? 10 anos, 15 anos, 20 anos, está tomando leitinho, mamadeirinha na boca dele. E se tirar a mamadeira, ele chora igual um bebezão. Reclama, ela tirou o leite da minha boca. Né?
tem que ser homem, ser maduro. Foi isso que Salomão, foi isso que Davi, né, falou para Salomão. Bom do céu de que ele... Foi isso que Davi falou para Salomão. Salomão, seja homem, né? Seja homem, irmãos. Homem da casca grossa, lombo grosso mesmo, para suportar a queda, a batida. Porque não é fácil, irmãos. Nós não estamos no mundo fácil. Nós estamos no mundo difícil. Nós lutamos contra seres espirituais demoníacos, né? Então, as crianças espirituais são caracterizadas pela falta de estabilidade. Elas não são estáveis, são instáveis. Uma nova visão ou som é suficiente para mudar o propósito de uma criança. Nada prende sua atenção por muito tempo. Eu fico olhando meus netos. Ao mesmo tempo que ele está olhando um negócio aqui, daqui a pouquinho já olha para outro negócio, faz isso, já vai fazer outra coisa. Não tem. Criança é assim. Não tem estabilidade. A atenção dele, ele não consegue estar focado. Quem é maduro está focado na Bíblia, na palavra, o que vai ser falado, busca um texto em casa, vai ver uma mensagem edificante, vai ver alguma coisa que levante a sua vida espiritual, vai tirar um período de oração. Ele é maduro, ela é madura, ela está olhando para Cristo, ela está preocupada com a unidade da igreja, o crescimento da igreja, o desenvolvimento da igreja. Se a irmã está bem, se o irmão está bem, o que está acontecendo, é maduro, está tendo uma visão, não é criança mimada que está lá esperando um pirulito para que possa, às vezes, continuar caminhando e brincando por mais um tempo. Então isso é característico do crente maturo. Quando ouve a palavra de Deus, sua capacidade de atenção costuma ser muito curta, não consegue prestar atenção nas coisas de Deus. Não consegue se alimentar. As crianças espirituais são também facilmente enganadas. Um pirulito, um saquinho de pipoca, então é o suficiente para encher os seus olhinhos tão meigos, né? Dá um saquinho de pipoca para ele, dá um pirulitinho para ele, porque esse tadinho tem que mudar de vida, tem que amadurecer. Assim, os crentes imaturos são facilmente enganados, feito crianças. Sequer eles consultam a palavra de Deus. E a Bíblia na casa vira poeira. E quantos crentes, alguns tempos atrás, no Salmo, ficava aberto no Salmo 91? Quantas vezes chegava na casa dos irmãos, Salmo está lá, aberta, página 91. Igual ímpio. E para achar a Bíblia dele é muito difícil. Sequer eles consultam a palavra de Deus quando recebem a revelação. Um sonho, uma profecia, um falso ensinamento de certos pastores, certos profetas, né? Assim eles são enganados por eles. Mas os crentes maduros crescem espiritualmente. Agora são adultos, o alimento deles agora é sólido. Os que cresceram, o alimento agora não é papinha. Veja Hebreus ainda 5,14. Porém, a comida dos adultos é sólida, é frango, é carne, né? É feijoada, é comida pesada, pois eles, pela prática, sabem a diferença do que é bom e do que é mal. Amadureceu, o crente cresceu, desenvolveu, ele agora tem discernimento espiritual. Mas vamos ver, irmãos, então a essência da maturidade, ela está baseada no amor. Vejam o versículo 15 e o versículo 16. Versículo 15 e 16, estamos já chegando. 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Versículo 16. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. A essência da maturidade é a verdade em amor. Esta é a essência, irmãos. O crente pode dizer que está maduro, que conhece a teologia, que é o bambambam da igreja, pode ser o for, mas se ele não ama o irmão, não ama a irmã, não ama os membros mais simples da igreja, fica só rodeando em volta daqueles que têm postura, que têm posição. As igrejas que são carnais são assim, irmãos. Mas isso, em primeiro lugar, é a verdade em amor. Maturidade é a verdade combinada com amor. Quem é maduro
ela está relacionada ao amor. Ele ama, ela ama. Ama os irmãos, ama as crianças, ama a igreja, ama o pastor, ama os obreiros, ama uns aos outros, está orando pela irmã, pelo irmão. Não é perfeito, mas ama. Crentes maduros suas vidas são marcadas pelo amor. Não serão vítimas de falsos ensinamentos, mas viverão autenticamente, porque está maduro, e o maduro está relacionado ao amor. J. Vernon, ele disse o seguinte: o crente deve seguir a verdade em amor, isto é, ele deve amar a verdade, vivê-la e pronunciá-la. Cristo é a verdade, e o crente deve navegar o seu pequeno barco de vida, com tudo apontado para Cristo. Cristo é sua bússola e seu polo magnético. Na verdade, o amor deve marcar toda a vida. Cristo é o amor. Mas não é lisonjeira, palavras de lisonja, não é um amor com verdade, com graça, com sinceridade, que por trás realmente está amando, longe está amando verdadeiramente. Não é amar de boca, amar de língua, e depois está falando mal por trás. Isso traz desunião na igreja, isso traz problema para dentro da igreja. Na hora de adorar, a adoração é falsa. Na hora de glorificar, a glorificação é falsa. Na hora de ler Bíblia, a leitura da Bíblia é falsa, porque falta amor, essência do amor. É um criticando, murmurando contra o outro. Isso traz uma corrupção generalizada espiritual dentro da igreja, irradia dentro da igreja, destrói qualquer igreja. Não precisa nem de outras coisas, só faltar o amor na igreja. Então, por meio de tal comportamento, transmitiremos uma bênção não apenas aos outros, mas também a nós mesmos, pois cresceremos em todas as coisas naquele que é a cabeça, sim, Cristo. Ou seja, nós somos edificados. Em outras traduções, o termo é falar a verdade em amor. Falar a verdade, irmão, significa ser honesto, ser verdadeiro na doutrina, na profissão, agir genuinamente, ser verdadeiro, não é ser uma coisa aqui, ser outra coisa lá depois, não, é amar verdadeiramente. Dizer a verdade afirma a realidade como Deus a define ou vê. O amor aqui é ágape, é incondicional e sacrificial, que é o amor que Deus é. Não tem condições. Eu amo porque ela me deu um pacote de feijão. Oh, fulano é tão bonzinho, eu amo fulano porque ela me deu um pacote de feijão, né? Eu amo ciclano, que lógico que me deu uma sandália, um sapato novo, também amo fulano, mas se ele não der nada, você ama a si mesmo? E se ele pisar no seu pé, você vai amar a si mesmo, você vai orar? A Bíblia recomenda, irmãos, que nós devemos orar até pelos nossos inimigos. Estava assistindo um filme essa semana do Som da Liberdade. E aí, quando chegou lá na ilha, lá, né, os pedófilos, pegando as crianças, eu falei, se eu fosse policial, chegava lá agora, matava todo mundo. Porque dá nessa. Mas depois em casa, eu falei, Jesus, isso não é o seu amor. Não é assim que o Senhor nos ensinou. Quer dizer, já pedi perdão, por causa desse... Mas porque, irmãos, você vê aqueles homens pedófilos fazer aquilo com as crianças, pelo amor de Deus. Então, se eu fosse policial, eu falei, matava todo mundo. Ninguém está aqui na ilha mesmo, ninguém. Esses pedófilos matavam tudo, jogavam tudo, dava para os tubarão comer. Eu falei, não, Jesus, o amor da cruz não é assim. Orai por aqueles que vos perseguem, né? Aqueles que vos maldizem. Assim que deve ser o verdadeiro amor, né? Então você vê como que a gente é falho, né, irmãos? A gente fala uma coisa e depois tem que refletir, pensar muito bem. Apesar que eu falei na questão de filme ali, mas você vê, então o amor, ele precisa realmente imperar em nosso coração. Deus comanda o amor, Deus é o próprio amor, e jamais separado da verdade. Não tem jeito, irmão, ninguém pode dizer, eu ando na verdade, mas não ama. Eu amo, mas você não anda na verdade, é impossível. O amor está relacionado à verdade, a verdade são inseparáveis. Não se separa amor da verdade. Ninguém que possa andar na mentira pode dizer que ama. Ninguém que pode dizer que ama e anda com falsidade, é mentira. É mentira. Ou você ama e você anda na verdade, ou você anda na verdade e ama, ou então isso não passa de uma balela. A verdade em amor, seguir e falar a verdade em amor, elas não se separam. Assim cresceremos em unidade em tudo naquele que é a cabeça do corpo,
Cristo. Esse é o fundamento para que haja unidade na igreja. Quando a igreja é fiel no falar a verdade em amor, ela desenvolve relacionamentos, o quê? Transparentes. Você vai conversar com a irmã, você tem convicção que ela está te amando. O irmão, você tem certeza que você confia no que ele está falando em você. Ele pode até errar ou falhar, ele vai te pedir perdão, não tem problema, isso é normal, nós somos seres humanos. Mas precisa reconciliar. Então esse amor com verdade, ele torna-se cada vez mais transparente no corpo de Cristo. Quando a igreja ela é fiel, esse relacionamento é transparente. Não é aquela falsidade, aquele monte de lagarto com cobra, né, irmãos? Briga de um lado do outro, falsidade. Tira selfie aqui, minha melhor amiga, né? Vamos tirar uma foto aqui, mas por trás só a misericórdia de Deus. Só a graça de Deus, irmãos. Né? O diabo está dentro da igreja e botando essas desuniões por falta da palavra não ser pregada, não ser falada dentro das igrejas. Assim, irmãos, os membros edificam e abençoam uns aos outros. Vejam que a essência da maturidade também, além do amor, é a cooperação. Agora que nós crescemos em amor, para que haja a essência da maturidade, o que necessita? O que vai acontecer? A cooperação. Veja o versículo 16, finalizando. Do qual todo corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Olha que Paulo finaliza o versículo 16, novamente falando que edifica em amor. Ele acaba essa unidade do corpo de Cristo, ela finaliza novamente com o amor. Como membros de um só corpo, pertencemos uns aos outros, influenciamos uns aos outros e precisamos uns aos outros. Todos temos um ministério a realizar junto a outros cristãos. Todos nós temos um ministério, irmãos, não importa qual seja. O corpo só pode crescer quando os indivíduos crescem. Se nós não crescermos, o corpo não cresce, porque nós, juntos, somos o corpo. Se eu não cresço, você não cresce, o corpo vai ser fraco, dividido. Qualquer coisinha vai destruir esse corpo, vai acabar com esse corpo. E estes só conseguem crescer quando se alimentam da palavra e ministram uns aos outros. Né? Vejam as ênfases dadas pelo apóstolo Paulo. Eu fico vendo, às vezes os irmãos colocam ali: irmãos, vamos orar, mamãe está precisando de não sei o que, titio está precisando. Eu fico pensando, será que realmente os irmãos oram? Fico pensando, será que oram? Irmãos, em oração. Já em oração, falei, nossa, mas tão automático, né? Já em oração, será que pelo menos em espírito, às vezes não está podendo dobrar o joelho, está trabalhando, né? Lógico, nem toda oração ela não é só feita de joelhos, mas você está ali nos seus afazeres, não está podendo, mas naquele momento você já pode agir em oração. Senhor, tem misericórdia da irmã Joaquina, tem misericórdia do seu João, Senhor, ajuda ele, já vai trabalhando e vai orando em espírito, já em oração. Será que está orando mesmo? Então nós temos que prestar atenção nessas coisas também, porque nós só vamos nos crescer quando a gente realmente viver a prática do amor. Por isso que vejam as ênfases que o apóstolo Paulo deu. Ele fala no capítulo 4, no versículo 2 da parte B. Capítulo 4, versículo 2 da parte B. Suportando-vos uns aos outros em amor, dentro do próprio contexto. Dentro do mesmo contexto. Ele já inicia no capítulo 4, versículo 2, na parte B, ele fala: suportando-vos uns aos outros em amor. Irmão, como que você vai suportar uma irmã, um irmão, se não for pelo amor? Só de você olhar e falar, lá vem a megera, já vem a caninana, você já vai pensar, mas se amar, não importa. Fala a verdade com ela, repreende ela em verdade, com amor, com graça. Aí no capítulo 4, versículo 15, que nós acabamos de ler agora, ele diz: antes, seguindo a verdade em amor. Olha bem, no versículo 2 ele fala suportando em amor, no versículo 15 ele diz seguindo a verdade em amor, e no versículo 16, na parte B que nós estamos lendo, edificados em amor.
Veja, irmãos, que o amor, ele abrange todo o nosso ser, toda a nossa vida, toda a estrutura de uma igreja. É o amor, não tem como fugir. Então é suportar, seguir e edificar em amor. Pronto, é simples, não tem, irmãos. Eu gosto de ver até alguns irmãos, né? Tem irmãos que você, pessoa chegar para a pessoa e falar, irmão, fulano de tal, ele já desconversa, não quer papo, falar mal de ninguém, desconversa logo, não aceita esse tipo de conversa. Acho interessante pessoas que agem assim. Porque a gente também vai aprendendo, né, irmãos? Vai aprendendo, né? Pessoas que realmente estão preparadas para isso aí. Ah, o João, vamos orar, né? Falou, né? Está dizendo. Orar. Mas se alimentar aquela conversa aiada, fiada, a hora que dobra o joelho, estou vazio na oração, estou desanimado no louvor, estou desanimado na adoração, porque alimenta coisas que não era para ser alimentado, e nem pedir perdão não pediu. Então é suportar em amor, seguir em amor, edificar em amor. Um cristão isolado não pode ministrar a outros e nem ser ministrado. Isolado não tem como. A gente só pode exortar uns aos outros, ministrar juntos. Por isso que essa reunião aqui na quarta-feira é importante. Domingo pela manhã na EBD é importante. Domingo à noite nós devemos que reunidos novamente. No nosso encontro de oração, que vai ser sábado, novamente juntos, porque a gente está ali acompanhando uns aos outros, observando um ao outro. Se for necessário, leva uma palavra, faz uma oração, vamos edificar uns aos outros em amor. Isolado não dá. Assim, a unidade do corpo de Cristo não é algo criado, irmãos, por pastores, não. É algo que vem da essência do próprio Cristo, estabelecido no coração dos membros do seu corpo, ou seja, Jesus que coloca isso no nosso coração, para que nós possamos ter o entendimento, para que haja crescimento do corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo crescendo, ele é glorificado. O mundo verá a glória de Deus no corpo de Cristo que somos nós. Mas que igreja abençoada, o pessoal fala. Quantas vezes, irmão, reunia, há épocas atrás, há 30 anos atrás, a gente acontecia muito isso, ia fazer uma construção de uma igreja, reunia aquele monte de irmãos, já 7 da manhã já estava lá tomando aquele café, depois ia construir, mas era nossa, não sei se o novo convertido era uma maravilha, porque que coisa maravilhosa. Aí depois vinham as irmãs com marmita, e a gente comia, e os ímpios passavam, mas por que os cristãos estão unidos assim? Isso há 30 e tantos anos atrás. Agora, irmão, só Jesus tem misericórdia. Cresceu, mudou tudo. Então os ímpios não estão vendo mais essa unidade, infelizmente, mas isso é bíblico também, porque vai se aproximando o tempo, essa essência, se bobear, ela vai quebrando, né? Alguém disse, a verdade une, mas as mentiras dividem, o amor une, mas o egoísmo divide. No final das contas, a igreja irá crescer em unidade, até ser semelhante a Cristo em todos os aspectos, com cada cristão se ajustando e apoiando o outro. Cada membro do corpo precisa funcionar adequadamente para que todo o corpo cresça, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, cada um fazendo a sua parte justamente, isso faz o corpo aumentar em amor. Essa é a vontade de Deus. Corpo bem ajustado, bem ligado, né, irmãos? Amando verdadeiramente, se preocupando com a obra de Deus, se preocupando que às vezes um está levando uma carga mais pesada do que o outro. Temos que ajudar a carregar a carga um dos outros, a Bíblia fala. Às vezes o peso está mais para a esquerda, vamos olhar, o peso está mais para a direita, olhar quem está precisando, ajudar em oração, não é ficar se eximindo, né, se escondendo, fazendo vista grossa, que não está vendo os problemas da igreja, mas vamos assumir dentro das possibilidades, para que haja uma unidade na igreja, tudo ajustado, bem ligado, bem fortalecido, irmãos. O diabo não tem o que nos acusar de nada, e nem o próprio Deus não aceita. Sendo assim, a unidade do corpo somente será possível se realmente for seguida a verdade em amor. Preparemos e edifiquemos uns aos outros para que todos possam crescer e nos tornar mais semelhantes a Cristo. Comunhão significa participação em algo indivisível. Isso é comunhão. Podemos entender comunhão como unidade, pois ter algo em comum é o mesmo que ter unidade na igreja. Veja Atos 2,44. Está escrito:
todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, em Atos 2,44. A unidade existe ou acontece quando e somente quando temos algo em comum. Em nós o que há de comum é exatamente a igreja, porque cremos. Então o que é que tem em comum na sua vida? A igreja. O que você ama? A igreja. Quem é importante para você? A igreja. O que é comum para nós? A igreja. Vamos amar a igreja. Orar pela igreja, ajudar a igreja, servir a igreja. Quando Josué fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor, não é questão só de fidelidade, é questão de serviço. Ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, quando Josué disse. E o servir a igreja, nós estamos aqui, irmãos, para servir uns aos outros. Uma limpeza, uma palavra, uma oração, um louvor, nós estamos servindo uns aos outros. Sabe, um copo de água que traz, vai atender uma criança lá atrás, uma aula que deu, tudo isso é o serviço da igreja. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Paulo escreve aos Coríntios dizendo que a igreja é o único corpo de Cristo, o qual é formado por vários e diferentes membros. Somos vários e diferentes, mas temos algo em comum. Funcionamos todos no mesmo corpo de Cristo, sob a direção do Santo Espírito de Deus. Todos, vários e diferentes, mas temos algo em comum. Funcionamos todos no mesmo corpo, o corpo de Cristo. Essa é a unidade do corpo de Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que o Senhor nos ajude a compreender melhor a sua vontade, a sua palavra, a sua doutrina, que nós possamos servir melhor ao Senhor. Feche os teus olhos. Vamos elevar nossas vozes a Deus mais uma vez. Senhor, nós te damos graças. Nós te glorificamos pela sua bondade e pela sua misericórdia. Que o seu Espírito nos ajude a viver as verdades das Escrituras. Que nós possamos crescer em unidade de amor, com a sua graça e com a sua compaixão. Que o Espírito do Senhor venha fortalecer os nossos pensamentos, o nosso coração, e que nós possamos crescer em unidade, meu Deus, para a glória do seu nome, para o louvor da sua palavra. Nós agradecemos por tudo e entregamos nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Abre os céus.